Agora iniciar mais um estudo da palavra de Deus, né? Tivemos o nosso momento de louvor, adoração a Deus, né? E agora nós teremos a palavra. Então, Bíblia, papel e caneta, né? Para que nós possamos entender e receber o apostolado. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor e adoração, que nós estamos agora, Pai, no momento da Tua palavra. Eu já oro, Senhor, para que a Tua palavra ela não volte vazia, mas que te seja revelado, Pai, para que os Teus filhos recebam o perfeito entendimento do que está escrito, porque está escrito é uma coisa, está revelado é outra coisa, Pai. Que haja espírito de sabedoria e de revelação na vida dos Teus filhos, para que eles recebam o testificar do Teu Espírito na vida dos que são predestinados a receberem a graça e o apostolado para reinarem em vida por um só, Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Já declaro ministração de anjos sobre a vida dos eleitos, para que recebam olhos iluminados, mentes iluminadas, para que vejam e entendam e compreendam, Pai, a Tua palavra revelada. Assim eu oro, assim eu creio e assim eu falo, declarando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos estudar um pouco hoje a palavra, né? No domingo a palavra ela não é muito extensa devido ao horário, né? Muitos têm compromisso na segunda-feira. Então o nosso tema hoje é ouvintes ou praticantes da palavra de Deus. Então são duas perguntas, né, para a igreja de Cristo, né? Ouvintes da palavra de Deus ou praticantes da palavra de Deus. Então, nós vamos ver o que Jesus, segundo a carne, na manifestação segundo a carne, Deus revestido em carne, o que Ele falou e o que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, agora na nova aliança, ele falou. São duas pessoas que falaram sobre ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E existe uma diferença entre ouvir e praticar. Assim também como existe uma diferença de estar escrito e de estar revelado. Porque está escrito em Hebreus 2:14 que o diabo foi aniquilado. Mas muitos veem que está escrito, mas não lhes foi revelado. Por quê? Só pela revelação da graça de Deus. Então são duas coisas diferentes. Está escrito e nos ser concedido entender ou revelado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, são duas coisas também diferentes. Ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então vamos ler e ver o que Jesus falou segundo a carne, para que possamos depois ver o que o apóstolo dos gentios falou. Vamos ler Mateus, o capítulo é o 7, o versículo é o 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, o 24 até o 27, para não ficar muito estendido, né? Aqui fala os dois fundamentos. Lembrando que Jesus, segundo a carne, falou aqui de uma parábola, né? E a parábola, ele sendo profeta, só se entende e só se recebe por revelação. Porque ele fala por
parábolas. Então vamos ler o 24 até o 27 do capítulo 7 de Mateus. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Então aqui ele vai fazer uma comparação do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o homem prudente aqui quer dizer o homem sábio, né? E construiu a sua casa sobre a rocha. Casa, amados, é a nossa vida, é aquilo que nós decidimos, né? Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós declaramos, está relacionado a nós, a casa. E a rocha a qual ele fala aqui é a própria palavra. Por quê? Porque no início diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então, a rocha que Jesus estava falando é a palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus. Porque muitos no sistema religioso entendem que estar firmado na rocha é estar firmado em Jesus. E estar firmado na areia é o mundo. Então, o sistema entende dessa forma. Mas para que nós possamos entender, precisamos estar debaixo da graça e do apostolado, que é um ministério profético e apostólico, que tem a revelação da graça de Deus. E interpretação também, que a interpretação vem do apostolado, que é o apóstolo Paulo. E a revelação do profeta também, que é o apóstolo Paulo. Então, nós estamos debaixo da graça do apostolado, nós recebemos também a palavra profética e a palavra apostólica. Então, nunca a rocha aqui está se referindo à pessoa de Jesus, porque está se referindo à palavra. Todo aquele que ouve, ou seja, todo aquele que ouve é a casa, que é a casa que vai edificar. Estas minhas palavras e as pratica, ou seja, ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, ele vai comparar quem ouve a palavra e quem pratica. Aí vem a comparação. Comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, construiu a sua vida em praticar a palavra de Deus. O 25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, essa rocha aqui, amados, a qual estava edificado, é todo aquele que pratica, é todo aquele que declara, é todo aquele que faz a sua confissão de fé. É todo aquele que vive da fé, amados. Então, todo aquele que vive da fé, todo aquele que pratica a fé, ele é comparado, Jesus compara ele como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, é o homem que pratica a palavra. Não é a pessoa que recebeu Jesus e ela está firme em Jesus. É a questão de viver por fé, amados. O 26. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, então o que ouve e não pratica, ele vai dizer a comparação. Será comparado ao homem insensato, construiu essa casa sobre a areia. Então está claro, e está revelado que a areia aqui não é o mundo, porque o sistema diz que a rocha é Jesus. E o areia é o mundo. Mas Jesus aqui não está falando do mundo. Ele está falando aqui que aquele que ouve e que não pratica, ele é um homem insensato, diferente do prudente. Construiu uma casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda.
Então, essa é a diferença do homem que ouve e do homem que não pratica. Ambos ouvem a palavra de Deus, mas não são ambos que praticam. O que pratica, ele é sensato, ele é prudente ou sensato, né? E o que não pratica, ele é insensato, né? E está edificado sobre a areia, né? Que a areia você pisa, ela vai descendo, ela não tem firmamento. Então o firmamento está em ouvir e está em praticar. Então aqui a chuva que Jesus fala aqui, no 25, desceu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa. Então a chuva, os rios, sopraram os ventos, ela é as dificuldades que nós vivemos. Então todas as dificuldades que nós vivemos é essa chuva, é essa tempestade, os rios soprando. Então são dificuldades. Ou seja, diante das dificuldades, se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós iremos praticar. Se nós estivermos praticando a palavra de Deus e quando os rios vierem contra a tempestade, quando vier os rios transbordando, soprando sobre os ventos, nós vamos o quê? Praticar a palavra de Deus, porque se nós praticarmos, a palavra de Deus diz que, contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a casa não caiu, ou seja, a pessoa não foi uma derrotada, né? Ela teve êxito naquilo que ela estava vivenciando no momento, porque todos nós temos lutas, né? Todos nós passamos por dificuldades, né? Às vezes termina uma, começa outra, são fases, né? A gente mata um leão por dia, né? Você vence uma fase hoje, amanhã já tem outra. Mas glória a Deus que em todas essas nós somos mais do que vencedores. Então aqui Jesus está falando sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada sobre a areia. Duas pessoas, o que pratica e o que não pratica. Ou seja, quando a tempestade vem, as dificuldades vêm, o que não pratica, a casa vai ser derrubada, a casa vai ser destruída. Então, essa é a diferença de ser ouvinte e de ser praticante, porque ambos são ouvintes, porque no 26 ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica. Então aqui ouve e não pratica. E já no 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Por isso é que nós temos duas perguntas, ouvintes ou praticantes, porque ambos são ouvintes, tanto os que são edificados na rocha, quanto os que são edificados na areia. Ambos são ouvintes, e nós devemos deixar de ser somente ouvintes e passarmos a ser o quê? Praticantes. Agora vamos ver o que o nosso apóstolo Paulo, ele falou sobre a questão de prática, né? Vamos ler Filipenses 4 e 9. Filipenses, lá na carta do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses, próximo de Efésios, próximo de Colossenses. Filipenses 4 e o 9. Então aqui o apóstolo Paulo diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim viste, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui a instrução de Paulo são várias instruções. Primeira instrução, o que aprendeste. Então o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. E recebestes. E o que nós recebemos, amados? Nós recebemos
a graça e o apostolado que está em Romanos 1:5. Então é isso que nós recebemos. Então é o que nós aprendemos, o que aprendestes e recebeste, que é a graça e o apostolado. E ouvistes. Então novamente aqui é um ouvinte, né? Então o que nós ouvimos também, de quem? De Paulo. Ouviste de mim, porque ele diz o que ouviste de mim, e em mim viste. Então o que nós vimos e ouvimos de Paulo e aprendemos com Paulo, isso fazei. Então o apóstolo Paulo aqui está exortando a nós fazermos o que nós vimos, o que nós aprendemos, o que nós recebemos, o que vimos nele. E o Deus de paz será convosco. Então, amados, nós vimos aqui Paulo fazendo batismo. Nós não vimos aqui Paulo fazendo batismo, com exceção lá em Atos, que ainda não era a graça ainda revelada para Paulo. Paulo recebeu a graça depois, né? Antes dele receber a graça e o apostolado, ele não tinha entendimento e ele realmente batizava. Então, amados, ninguém viu dentro das 14 cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fazendo campanha de oração, campanha de quebra de maldição, quebra de fortalezas, como a gente já vê aí, né? Fazendo uma reunião, vigílias, busca com o Espírito Santo. Então, esse tipo de coisa, amados, nós não vimos Paulo fazer e nem ensinar, porque a exortação dele para a igreja é o que aprendestes e recebeste. Então nós aprendemos o apostolado, recebemos o que? A graça e o apostolado, e ouvimos de Paulo também, e o que vimos também em Paulo. Então nós não vemos nas 14 cartas de Paulo ele fazendo nenhuma campanha. Então é isso que nós temos que fazer. Então não somente ouvintes, mas também praticantes. Só para confirmar esse versículo, o que aprendestes e recebestes, vamos ver o que nós recebemos, né? Que está em Romanos 1:5. E recebestes e ouviste. Então o que nós recebemos em Romanos 1:5, Romanos 1:5. Romanos 1:5 foi o que nós recebemos, amados. Foi o que nós aprendemos. Então aqui ele diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então o que o apóstolo Paulo está falando ali que nós recebemos é Romanos 1:5. Pelo qual recebemos o que? A graça e o apostolado. Então, se recebemos a graça e o apostolado, nós não vamos batizar e nós não vamos levar ninguém a se batizar nas águas, porque nós somos o que? Praticantes. Ouvimos a instrução do apóstolo Paulo, a qual nós recebemos a graça e o apostolado. Então, nós permanecemos firmes naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vimos em Paulo, aprendemos e recebemos de Paulo. Então, é a graça e o apostolado que nós recebemos, por amor do seu nome, para obediência da fé entre todos os gentios. E o que nós recebemos foi isso, amados, foi a graça e o apostolado. E a graça, ela não tem condenação. O que tem na graça é exortação, palavra de exortação, né? Palavra para que nós possamos praticar, né? Hoje é uma palavra de exortação, ou seja, ouvintes ou praticantes da palavra de Deus. É uma palavra de exortação, amados. Por quê? Porque Jesus disse que existe 2 ouvintes e só um é praticante. O homem nécio, ele não é praticante, e o prudente, ele é praticante. Já aqui para o apostolado,
nós recebemos a graça e o apostolado e nós devemos imitar a Paulo. Agora nós voltamos novamente lá para Filipenses. Nós voltamos para Filipenses e vamos ler o capítulo 3 agora. Continuamos em Filipenses. O capítulo é o 3, o versículo é o 16 e o 17. Filipenses 3, o 16 e o 17. Aqui, novamente, estamos no apostolado. Vamos ver o que o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, fala para nós. Andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Então, andemos. Então, uma palavra de exortação do apóstolo Paulo. Andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. O que nós alcançamos? O que nós já recebemos? É a graça e o apostolado. Ou seja, o que nós recebemos a graça e apostolado, nós não devemos mais fazer nenhum tipo de barganha, nenhum tipo de campanha, mas com Deus, porque nós já recebemos a graça e o apostolado. Então, andando segundo o que já alcançamos, o 17. Irmãos, sede meus imitadores. Então, sede meus imitadores, amados, é sede praticante daquilo que ele fez, daquilo que ele praticou. Então, nós devemos imitar quem? Imitar o apóstolo Paulo. Nós devemos imitar. Então, hoje nós estamos o quê? Ouvindo uma palavra de exortação. E a palavra de exortação é para que nós sejamos o quê? Praticantes, não somente ouvintes, para que nós sejamos sábios. O 17. Irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então, é a exortação de Paulo para nós sermos imitadores e observando os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então, o exemplo que tendes em nós é que Paulo não estava mais, ele recebeu a graça e o apostolado, a revelação de Jesus Cristo, ele parou, amados, com os rudimentos, com as obras mortas, ele parou com esse tipo de obras mortas. Porque eu acredito que essas campanhas, elas vieram muito depois, né? Houve aí um avanço aí dos espertalhões da fé, né? Dos lobos devoradores que estão cada vez mais piores, né? Então, a exortação do nosso apóstolo, o Paulo, é que nós devemos imitar. Nós devemos o quê? Imitar ao apóstolo Paulo. E nós não vimos o nosso apóstolo aqui, nenhuma das 14 cartas, ele praticando nenhuma obra morta, né? Mas exortando a igreja e ensinando a igreja, admoestando a igreja a viver da fé, glória a Deus, na obra que já está consumada, porque nós recebemos a graça e o apostolado. Vamos ler alguns versículos ainda do apostolado que confirma a sua palavra. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 e 2. Primeira Timóteo 2, o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Exorto, novamente aqui o apóstolo Paulo começa exorto, ou seja, exortando a igreja. Como eu falei, a palavra hoje é de exortação. Veja que não tem condenação, né? Não existe condenação, porque na graça tem exortação. Glória a Deus. Ou seja, o nosso tema, ouvintes ou praticantes da palavra de Deus.
Então, 1 Timóteo 2, o 1 e 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, é uma exortação do apóstolo Paulo que nós possamos fazer orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, que isso saia da letra, ou seja, estamos ouvindo, mas que nós possamos também praticar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando e nos exortando a praticar. Por isso que Jesus também exortou e falou uma parábola, né? Que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes. Ações de graças por todos. O 2, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, orar, amados, pelo bem das pessoas, orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas autoridades, é uma exortação do apostolado, do apóstolo Paulo, para que nós possamos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos representantes, ainda que nós concordamos ou não com a liderança que está aí, ainda que eu seja da direita ou seja da esquerda. Vamos dizer que eu seja da direita, não é? Mas quem está dominando é a esquerda. Então, amados, a exortação do apóstolo Paulo é orar pelas autoridades. Você gostando ou não de quem está no poder, exercendo autoridade, ela é autoridade sobre nós. Então, amados, que nós possamos orar, porque é uma exortação do apostolado para nós, ou seja, que nós não sejamos só ouvintes, mas que possamos orar com ações de graças pelas autoridades, pelos reis, ainda que eu não concorde, vamos dizer aí a autoridade que está aí, né? O presidente do Brasil, vamos dizer que eu não concorde com algumas coisas, mas o fato de eu não concordar não me dá o direito de não orar, ou seja, eu não concordo, mas eu devo orar. O meu líder que está sobre a minha vida lá no meu trabalho, eu não concordo com ele, mas a palavra de exortação é de orar pelas autoridades. Então, amados, as autoridades é um líder, é um chefe, ela é um presidente, um governador, são as autoridades eclesiásticas que estão aí acima de nós. Pode ser os pais, né? Todas as autoridades que estão aí acima de nós. Então, a palavra de exortação é que nós possamos orar. Não é se, eu não gosto da pessoa, não concordo, eu não concordo da autoridade que está aí, se é esquerda ou se é direita. A questão é a exortação do apóstolo Paulo, é que nós devemos orar. Então, é praticar a palavra de Deus. Quando nós praticamos, nós estamos, né, sendo prudentes e não nécios. Amém? Vamos ler ainda mais aqui em Timóteo, agora no capítulo, ainda no 2, agora o versículo 8. Nós lemos o 1 e o 2, agora é o versículo 8, no mesmo capítulo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Então, amados, levantar as mãos santas, orando em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, isso pode ser uma oração de intercessão, ou seja, você levanta sua mão e você começa a interceder. Senhor, anjos em favor
do esposo de uma irmã que está lá internado no hospital. Aí você levanta as mãos e você ora e você declara. No momento que você está orando, levantando as mãos santas, declarando anjos ministrando, você está sendo praticante da palavra de Deus. Então aqui Paulo nos exorta a orarmos e também levantarmos nossas mãos. Vamos dizer que eu estou orando pelo esposo de uma irmã, que ele está hospitalizado, já tem mais de 30 dias. Então eu levanto as minhas mãos e eu oro, declaro anjo ministrando, declaro cura, e eu oro com as mãos levantadas, porque é uma exortação, né, do apóstolo Paulo. Então tudo aquilo que nós recebemos do apóstolo Paulo, nós devemos o quê? Imitar, nós devemos fazer. Então, a palavra de exortação para nós é que nós devemos orar, devemos interceder e levantando também as nossas mãos, né, para a glória de Deus. Então, tudo isso são práticas, amados, que nós não sejamos somente ouvintes, né? Estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. A palavra é de exortação para que nós sejamos praticantes. Então a palavra ela não é minha, né? A palavra ela é uma palavra de Deus. Quem escreveu foi Paulo. Então nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé e nós obedecemos o apostolado e a graça que nós recebemos. Nós vamos ler ainda 1 Tessalonicenses, capítulo é o 5 e o versículo é o 17. Primeira Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Somente esse versículo, né? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Orai sempre. Então, orar sempre ou orar sem cessar, ela é uma prática também, amados. Porque, eu oro só quando eu acordo e eu só quando eu vou dormir. Obrigado, Senhor. Eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, não existe regra, amados, na graça, tá? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Na graça não tem regras. É orar sempre ou orar sem cessar. Por isso que não existe corrente, amados. Por isso que não tem campanhas. Porque se nós imitamos a Paulo, ele disse que nós devemos orar sempre ou orar sem cessar, que é a mesma coisa. Então não existe regra. Eu é que devo praticar a palavra de Deus. Então aqui, mais uma vez, uma palavra de exortação para nós, né? Se eu sou do amém, amém quando eu vou dormir, amém, amém quando eu vou acordar, a exortação é para orarmos sempre, orarmos sem cessar, ou seja, sem parar, né? Também não precisa passar o dia todo orando, né? Nós podemos orar também em espírito, nós podemos cantar, nós devemos também louvar a Deus. Então é palavra de exortação para nós, que nós oramos sempre, que é também uma prática da palavra de Deus. E vamos ler mais um versículo para finalizar o nosso apostolado essa noite. Vamos ler Colossenses, o capítulo é o 3 e o versículo é o 14, né? Eu falei que não ia demorar, né? Então, vamos finalizar já o apostolado. Colossenses é o 3, o versículo é o 14. Colossenses 3 e 14. E, acima de tudo isso, porém,
revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra de exortação para que nós sejamos praticantes hoje, amados, na graça, é nós revestirmos de amor. Glória a Deus. Acima de tudo isso, porém, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, amados, o vínculo de perfeição, agora na graça, ela é o amor e nós praticarmos a fé. Então, a diferença, amados, que antes na lei, né, praticar a palavra de Deus era você se arrepender de pecados, era você fazer alguma obra morta, era você se batizar. Isso era praticar a palavra de Deus, no entendimento que era antes, na antiga aliança. Praticar a palavra de Deus, agora na graça, amados, é nós vivermos da fé, revestido desse vínculo que é o amor. Então, praticar o amor e praticar a fé agora na graça é o que é aceitável diante de Deus a nós. Então, agora, praticar a palavra de Deus é você confessar a palavra de Deus, é você fazer as suas confissões de fé, as suas orações, as suas intercessões, declarando a palavra de Deus. Então, praticar hoje é declarar o que está escrito em seu favor. É aquilo que nós já ouvimos e nós devemos praticar. Então, isso é praticar agora na graça. Não é praticar se eu fizer uma campanha. O sistema religioso ensina errado. Praticar a palavra, tu tem que vir, não pode faltar um culto, tu tem que vir para a campanha, não pode faltar nenhum dia. Vamos abrir uma corrente, tu tem que fazer o propósito, tu tem que ir para isso, tem que ir para aquilo. Então, são cumprir regras, ordenanças e mandamentos. Cumprir a palavra de Deus não é isso. Cumprir a palavra de Deus, ser praticantes, hoje é nós confessarmos a palavra de Deus e nos revestirmos desse vínculo que é o amor de Deus. Porque muitas pessoas não estão se revestindo deste amor, né? Porque eu vejo no sistema religioso que se você não agrada o líder, né? Se você não agrada, não existe amor, você está reprovado por este líder. Mas na graça não, amados. Na graça nós nos revestimos de amor. E o amor, ele está acima da doutrina, amados. A doutrina, ela nunca pode estar acima do amor. O amor é que está acima da doutrina. E por isso, nós nos revestimos do amor. E nos revestir do amor é uma prática também da palavra de Deus. Que o amor é que está acima das doutrinas. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Glória a Deus pela vida dos abençoados. Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra.